A paz do Senhor, amém. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra no livro de Esté, no capítulo 2, no versículo 7, que diz assim: Esté, este criara a Radassa, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem, bela de parecer e formosa. Por ser órfão, Mardoqueu a tomara por sua filha. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor por esta palavra. Meu irmão, minha irmã, você tem um pai, você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem um Salvador, você tem um remidor, você tem um libertador, você tem um provedor, você tem um pai. Não importa se aqui na terra você não tenha o seu pai de carne ou a sua mãe que esteja ali junto de você, lhe ajudando, lhe orientando, mas você tem um Deus poderoso que é o seu pai, que é quem pensou em você, que é quem criou você, que é quem gerou você, que é quem formou você e é quem soprou o Espírito Santo na sua vida e que está em você, está com você todos os dias da sua vida. Não importa por qual caminho você tenha andado, não importa por qual rumo você tomou, não importa quais foram suas atitudes, suas decisões. A partir do momento que você decide ser filho, que você reconhece ele, recebe ele como teu único, verdadeiro e suficiente Salvador, teu verdadeiro Pai, ele passa a exercer as funções na sua vida, não porque ele não seja pai para você agora, mas é você que não está sendo filho quando você não recebe ele como pai. Ele está para todos nós ser no nosso pai, mas nós é que não queremos ele como filho. Muitos não querem ser filhos de Deus, continuam sendo criaturas, porque criaturas fazem o que quer e os filhos não. Os filhos obedecem aos pais. Os filhos vão sobre o direcionamento do pai. Quando o pai diz sim, é sim. Quando o pai diz não, é não. E não tem questionamento. A palavra do Senhor é sim ou não é não. É isso que nós devemos fazer, servir e obedecer ao nosso Pai em tudo. Aqui nós vamos contar aqui a história, a Bíblia nos relata a história de uma moça ainda jovem, muito bela, que perdeu seus pais, mas nem por isso, meu irmão, minha irmã, ela ficou de mal com a vida, ela ficou murmurando, ela ficou lamentando, não. Ela continuou servindo ao Deus poderoso que ela sabia, porque ele sim é capaz de mudar toda e qualquer situação, ele é capaz de reverter todo e qualquer quadro. Ela continuou adorando ao Senhor, ela continuou servindo ao Senhor, ela continuou dando bom testemunho de tudo aquilo que ela via, presenciava e ouvia através do seu tio, através da cultura que ela vivia. Ela continuou aos pés do Senhor, orando, jejuando, consagrando, testemunhando, e é assim que eu e você devemos fazer. Não importa como você está agora, não importa a situação que esteja aparentando no momento para você, o importante é você saber que o seu pai não mudou, que o seu pai continua sendo poderoso, que ele continua estando no céu, no seu trono de glória. Quando Jesus ensinou a nós a orarmos, ele disse: Pai nosso que estás nos céus. O nosso Pai, ele é Pai de Jesus e ele também é nosso Pai. Mas para nós sermos filhos dele, é necessário nós tomarmos uma decisão, é necessário nós obedecermos a palavra do Senhor que diz que todo aquele que confessar o Pai que está no céu perante os homens, ele também, nosso Senhor Jesus Cristo, vai confessar a nós perante o Pai que está no céu. Nós passamos de criatura para sermos filhos e agora co-herdeiro junto com o nosso Jesus, da nossa mansão celestial, da nossa herança, da vida eterna, a mansão que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, foi preparar para mim e para você. Mas para isso é necessário você tomar uma providência. Aqui Mardoqueu, ele passou a ser tio, ele era tio de Esté e passou a ser pai, né? Pai de criação, porque os pais terrenos não estavam mais, mas ele não deixou de assumir o papel, não deixou, Deus não deixou que Esté ficasse só. Deus não deixa que eu e você, meu irmão e minha irmã, fiquemos só.
sempre ele manda alguém, sempre ele envia alguém para nos ajudar, sempre ele envia alguém para ser um auxílio, sempre ele envia alguém para ser uma ajuda, sempre ele tem alguma maneira de nos ajudar, porque ele não é um pai carrasco, ele é um pai amoroso, ele é um pai misericordioso, ele é um pai bondoso, ele é um pai longânimo, ele é um pai benigno, ele é um pai fiel e ele não nos desampara. Não importa aí como é que está você agora nesse momento, podem muitos falar que você não tem um Deus, que você não está servindo um Deus, que Deus não está olhando para você. Isso é mentira do inimigo. Ele quer fazer você desistir, ele quer fazer você retroceder, ele quer fazer você murmurar, mas continue na presença do Senhor, continue adorando a Deus, continue louvando ao Senhor, continue glorificando o nome dele, porque você vai ver coisas grandiosas e maravilhosas ele vai fazer. Aqui ele mudou o nome de Esté, que era Radassa, para Esté. Radassa, quando ela era Radassa, ela estava sendo escrava, mas a partir do momento que ela passou a ser Esté, ela passou a ser rainha, ela passou a governar, ela passou a dominar. Nesse momento você pode estar sendo uma Radassa, você pode estar sendo escrava de alguma situação, oprimida por algo que possa estar acontecendo, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema nas finanças, na vida sentimental, espiritual, no seu trabalho, na sua comunidade, na igreja, na sua família, pode ser o que for, uma enfermidade, algo que está consumindo você, que você acha que não vai conseguir resistir, que não vai ter escapatória, que não vai ter libertação, mas através da palavra o Senhor está dizendo, você vai deixar de ser escravo e você vai passar a dominar, você vai passar a governar, você vai passar a prevalecer, o nome do Senhor vai ser glorificado, não por sua força, não por sua sabedoria, não por seu conhecimento, não pelos seus bens, mas pela presença do Espírito Santo na sua vida, porque a presença é que faz diferença, meu irmão, minha irmã. Quando nós servimos a Deus, quando nós temos Deus, a presença dele é conosco, nós somos o sal e a luz aqui neste mundo, aonde nós chegamos, as trevas, elas não prevalecem e elas têm que reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida e eles têm que bater em retirada e eles têm que libertar e eles têm que largar tudo que é nosso e o nome do Senhor ser glorificado. Por isso, não ache que você vai ficar nessa mesma situação. Quando Radassa estava aqui sendo escrava, em outro lugar, vivendo com outras pessoas, vendo outras culturas, ela jamais imaginou o que Deus tinha preparado para ela. E assim eu e você também, meu irmão, minha irmã, nós não imaginamos o que o Senhor tem preparado para nós, mas nós sabemos que é coisas extraordinárias, porque a palavra do Senhor só fala de bênção, bênçãos que enriquecem, não acrescenta dores, bênçãos poderosas do nosso Pai, bênçãos vindas direto do trono do nosso Deus. E chegou um dia que ela teve a oportunidade de se apresentar perante o rei e o Senhor fez ela ser bem vista, bem quista aos olhos do rei, porque quem faz tudo é o nosso Deus. Quem projetou tudo isso para ela chegar esse dia na presença do rei, o rei se agradar dela e chamar ela e coroar ela como sua rainha, foi o nosso Deus, meu irmão, minha irmã. Não fique esperando as coisas dos homens, não fique esperando coisas aqui dessa terra. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você serve a Deus, quando você não se prostra, quando você não retrocede, quando você não murmura, quando você não volta atrás, o Senhor tem surpresa, o Senhor tem recompensa, o Senhor tem galardão, o Senhor tem coisas extraordinárias. Você já imaginou uma filha, uma moça que era órfã, criada pelo tio, vivendo escrava, passar no de repente para ser uma rainha de um rei muito poderoso, um reinado extraordinário, que só uma festa que o rei deu para mostrar todos o seu palácio, todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha, a riqueza dele, durou 185 dias, meu irmão, minha irmã, para que ele pudesse mostrar tudo aquilo, e depois 7 dias para ele mostrar ali os bens mais próximos. Era coisa muito chique, era coisa muito poderosa. O que o Senhor tem para mim, meu irmão, minha irmã, e para você, nós vamos ficar como os que sonham, nós vamos ter que olhar não sei quantas vezes, e muitas vezes até assim querer nos tocar para saber se nós estamos acordados ou se nós estamos sonhando, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso, ele nos surpreende, ele é fiel.
Ele tem o melhor, mas nós precisamos continuar perseverando, precisamos continuar suportando, nós precisamos continuar adorando, nós precisamos continuar exaltando, nós precisamos continuar glorificando e dizendo que só Ele é Deus e que só Ele faz e que só Ele pode. Mardoqueu, o tio de Esté, ele não se prostrou diante a um mandado que tinha de se prostrar diante de outro homem, porque eu e você, meu irmão, minha irmã, nós só nos prostramos diante do nosso Deus. Perante a Ele, somente a Ele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus e que só Deus é o Senhor. E como Mardoqueu não se vendeu, não se corrompeu, o Senhor honrou a ele, honrou a família dele, honrou a casa dele. E é assim que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. Como nós não nos corrompemos, como nós não nos vendemos, como nós não negociamos a nossa vinha, a nossa herança, a nossa vida eterna, o Senhor está honrando a mim e a sua família, a mim e a sua casa, e o nome dele sendo glorificado. Quando a rainha Esté foi coroada, a rainha teve um banquete maravilhoso. Você já imaginou o banquete que o Senhor tem preparado para mim e para você? É coisa maravilhosa. Tem festa, tem alegria, tem júbilo, tem contentamento, tem testemunho. Meu irmão, minha irmã, é coisa maravilhosa. Se alegre no Senhor. Não olhe para onde você está vivendo agora, como você está vivendo, e veja ao longo, veja lá no futuro. O Senhor já tem preparado uma coisa maravilhosa para mim, para você. Agora Ele está preparando a mim e a você, porque Esté, para ela se apresentar diante do rei, ela passou 1 ano sendo preparada, e é assim que o Senhor está fazendo. Tem um processo até chegar lá no pódio, até receber o prêmio. Tem um processo, até sermos coroados, tem um processo, mas o Senhor está conosco em todo esse processo e a vitória já é garantida, porque o nosso Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Tome posse dessa palavra e que o nome do Senhor seja glorificado e que Ele continue nos abençoando poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia.